Amados irmãos e irmãs, Padre Marcos Paulo, aqui para fazermos juntos a nossa reunião mensal da Pastoral da Saúde da Diocese de Presidente Prudente. E como de costume, nós sempre iniciamos a nossa reunião com uma oração preparada para uma paróquia. Uma paróquia sempre faz para nós o momento reflexivo da liturgia da palavra ou uma partilha de texto. Por isso hoje, nessa reunião mensal de agosto, de forma ainda muito privada, dentro dessa segunda semana, nós preparamos o nosso coração e entramos em consonância com Deus a partir desse encontro público, esse encontro particular entre nossa casa, nossa família e nossa comunidade, lembrando que ainda estamos vivendo o isolamento social com a perda de mais de 102 mil pessoas que entregaram a sua vida vítima do Covid-19. Então, para hoje, nós vamos iniciar a nossa reunião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão com o Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E para bem acompanharmos o Santo Evangelho, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia. Você pode pausar o vídeo depois e pegar a palavra de Deus. Lembrando, o padre sempre usa a Sagrada Escritura da edição pastoral, tá? Então você pode acompanhar conosco da sua Bíblia também. Então hoje nós celebramos, ouvindo a palavra de Deus, do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos do 3º ao 12. Então, São Mateus, capítulo 9, versículo do 3º ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos, ouçamos a palavra de Deus. Então, alguns doutores da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que é que vocês pensam coisas más? O que mais é difícil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então disse Jesus ao paralítico: levante-se, pegue sua cama e vá para sua casa. O paralítico então se levantou e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e louvou a Deus por ter dado tal profeta aos homens. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Estando à mesa, em casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esse primeiro momento de nossa reunião, esse primeiro momento de fala,
nós meditamos a palavra de Deus dentro da cura do paralítico e também do chamado de Levi, o chamado de Mateus. E nesse primeiro texto, quando nós ouvimos o capítulo 9 de São Mateus, nós encontramos dois momentos muito importantes. Primeiro, o convite que Jesus faz, né? A cura. E qual cura ela é mais necessária? Algumas pessoas ficam preocupadas demasiadamente com a cura física, a cura da depressão, a cura espiritual, a cura psicológica, a cura financeira. E tudo bem, nós não gostamos de ter dor, nós não gostamos de sentir o desconforto psicológico. Eu particularmente preciso passar por tratamento com psiquiatra, eu tenho uma necessidade muito grande de medicação e eu trabalho para que isso aconteça, para ter uma vida com qualidade, né? Eu sempre falo disso, não é uma qualidade de vida, mas é uma vida com qualidade. E lembrando que cada um de nós é chamado de uma forma diferente, né? A cura, ela precisa ser espiritual. Ela precisa ser espiritual. Eu deixo muito claro em todas as missas, por cura e libertação que eu celebro, embora todas as missas sejam de cura e de libertação, então entendamos bem isso. Toda missa é de cura e de libertação. Toda missa cura do pecado e liberta do pecado. Porém, em algumas ocasiões, nós celebramos missas por cura e por libertação. A missa também é por cura do pecado e a libertação das amarras, dos laços do inimigo, do laço e do ardil do inimigo. Então, nós primeiro celebramos a cura. Que cura é essa? A cura espiritual, né? Ela precisa acontecer. Jesus, ele poderia ter muito bem dito, levanta, pega a tua cama e vai. Seria fácil para ele. Ele é Deus, né? Ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, ele tem toda a, como diz, a eternidade diante dele. Ele é o Filho gerado do Pai Eterno, no qual todos nós somos filhos, amados, adotados pela remissão na cruz e salvos pelos sacramentos e pela igreja, através da cruz de Jesus. Então nós conhecemos muito bem qual é o nosso maior objetivo, né? O nosso objetivo é ir ao encontro do Senhor, é estar com o Senhor, é ver o Senhor face to face, né? Face a face, eu e ele, como eu fito vocês agora e vocês fitam os meus olhos. Então, tendo Jesus participado deste primeiro momento, desse primeiro encontro, nós primeiro ouvimos um chamado muito forte, né? O chamado muito forte é a cura do pecado. Ele foi curado do pecado. Jesus disse: teus pecados estão perdoados. Porém, algumas pessoas são experts em murmúrio, né? Em reclamações, em falas, porque isso aconteceu, porque isso não aconteceu, porque gravou para um, porque não gravou para o outro, porque o padre falou desse ou porque o padre falou daquele. E nós estamos numa reunião, de fato, mensal da nossa pastoral e temos que tomar cuidado com o que se fala, com o que se murmura, porque a fala de um atrapalha o crescimento de todos, né? E nós sabemos que Jesus, ele permite o joio e o trigo crescerem juntos. O joio nunca vai ser outra coisa que joio, ele sempre será joio. O trigo, outrora, se tornará ou pão ou semente, mas ele é trigo, ele não pode deixar de ser, mas o joio pode atrapalhar o crescimento do trigo. Então, por isso a cura do pecado, né?
Depois vem o murmúrio, né? Vem, claro, aí os mestres grandes da antiga lei, da antiga religião, e questionam, olha, teu mestre senta-se com o pecador, o teu mestre isso, o teu mestre aquilo, e aquilo outro, e esse tal, e esse tal. E Jesus acaba ouvindo, né? Ele acaba conhecendo o coração das pessoas, ele vai, de uma certa forma muito objetiva, muito clara, ele vai perguntar: o que é mais fácil então para mim dizer, levanta-te e anda, pega a tua cama e vai, ou teus pecados estão perdoados? Mas para que creiam que eu posso perdoar pecados, eu digo, então, levanta-te, pega a tua cama e vai. Então, o primeiro ponto é, ele pode perdoar pecados. Ele deixou esse perdão dos pecados nos dois sacramentos de cura, né? Nos dois sacramentos de cura, unção dos enfermos e a confissão, que é o sacramento da reconciliação. No sacramento da reconciliação, eu acuso os meus pecados e o Padre, em nome de Cristo, in persona Christi, nos absolve dos pecados e nos dá a penitência. No sacramento da reconciliação, se o enfermo estiver em condições, se o enfermo estiver com possibilidades, ele pode confessar, ele deve confessar. Então, o padre, antes de conceder a indulgência plenária e antes de conceder o sacramento da penitência, da absolvição, e após a unção dos enfermos, o padre pode e deve, se o enfermo estiver consciente, ouvir a confissão auricular, aqui, tá? Particular. Aí o padre pede que todos saiam do quarto ou da sala, o paciente se confessa, o padre dá a indulgência, né? Pela faculdade a mim concedida pela Sé Apostólica, concedo-te indulgência plenária e perdão de todos os teus pecados, e dá a unção dos enfermos. Já lhe tira toda a pena e todo o pecado. Toda a pena e todo o pecado, então, são perdoados. Se houver a possibilidade, né? Se houver a possibilidade, se o enfermo ainda estiver com a consciência e puder comungar, ele deve comungar. Se houver consciência, já tem Alzheimer, já está num sistema avançado, não conhece mais, não sabe nem quem é a família, mal consegue engolir direito. Então não há necessidade da comunhão, né? E algumas pessoas sempre colocam muita dificuldade para dar a comunhão. Eu já vi pessoas misturando a comunhão com água. Não pode, né? Se você mistura a comunhão com a água, o que acontece? Você dissolve o sacramento. Onde não há matéria, não há sacramento. Então só há sacramento onde existe matéria. E qual é a matéria do corpo? É o pão. Qual é a matéria do sangue? É o vinho, né? Se na hora da consagração, na hora da preparação do altar, o padre colocar água demais ou deixar o coroinha e ele destruir a matéria do vinho, aquilo não consagra, não é mais vinho, é água com um pouco de vinho, né? Então tem que ser colocado meticulosamente, se aconselha 1, 2 gotas de água no vinho, dependendo a quantidade. Então, o primeiro cuidado é esse, né? A celebração. A Eucaristia não pode ser distribuída a quem não tem consciência e a quem não pede, né? Na missa, quando nós celebramos, a pessoa que não levanta da sua cadeira ou do seu banco, ela não vai comungar. Se ela não vai comungar, eu não vou lá oferecer para ela a comunhão. É da mesma coisa com o enfermo. Se o enfermo não pediu a comunhão, você não vai dar comunhão. Ah, mas a cunhada pediu, a mãe pediu, a avó pediu. Não é desejo do enfermo. É desejo da mãe, da avó, da tia, da cunhada, da madrasta, da vizinha, mas não é particular. Por exemplo, a pessoa pode ir à missa acompanhada do marido ou da esposa. O marido não foi comungar, a esposa não pode fazer assim para o ministro ir lá dar a comunhão para o esposo dela, ou vice-versa, ou com o filho, ou com qualquer pessoa. A comunhão ela precisa ser pedida. Ela sendo pedida,
ela acontece como também os outros sacramentos. Quem vai batizar pede ou os pais pedem. Não é por isso o padrinho e madrinha para legitimar. Mas lá no crisma é a criança que vai professar a fé. O adolescente, pré-adolescente, é ele que diz: eu renuncio, eu renuncio, eu renuncio, eu creio, eu creio, eu creio. E aí nós vamos conferir o sacramento da crisma. Aí nós vamos conferir o sacramento da reconciliação. Aí nós vamos conferir o viático, nós vamos conferir o perdão do pecado, nós vamos conferir o sacramento do matrimônio, onde os noivos celebram e o padre ou o diácono ou o próprio bispo é testemunha, ou algumas dioceses, até algum ministro leigo preparado para isso. Então, diante dessa situação, primeiro ponto, Jesus ele nos institui a autoridade da igreja, né? Levanta-te e anda. Depois ele nos dá o dom do serviço. O dom do serviço. Levanta, pega a tua cama. Você quis a cura? Muito bem, a cura está aqui. A cura está lhe dada. Você está recebendo a cura. Agora, ó, acorda, pega a cama, enrola, põe debaixo do braço, anda, vai trabalhar. Nós encontramos isso muito quando Pedro recebe a cura da sogra dele. Ela estava de cama, com febre alta. Jesus a toca, ora sobre ela, ela é curada e imediatamente se coloca a serviço. Ela vai servi-los. Hoje a mesma coisa. A cura aconteceu. Pega a cama, levanta, vai, vaza, trabalha, faz tua função. Não é para ficar moroso, né? Tem muita gente dentro da igreja ainda com morosidade. Ai, porque o padre fulano falou tal coisa. Ai, meu Deus, eu não vou participar mais da minha comunidade porque eu não me dou com o padre. Ai, meu Deus, porque o padre não valoriza o meu trabalho. Ai, porque o padre isso, porque o padre aquilo, porque o ministro disse, o irmão falou, a irmã não gostou. Gente, pelo amor de Deus, você é um adulto que precisa se tornar eficiente. Esse tipo de murmúrio só destrói a comunidade, só destrói o trabalho, só destrói a pastoral. Se eu não estou preparado psicologicamente para tal função, então dá licença, né? Que a primeira coisa, a primeira norma que nós, enquanto agentes de pastoral da saúde, precisamos ter é obi audire, obo audire, saber ouvir, saber escutar. Essa palavra traduz-se por obediência, saber escutar aquilo que foi dito. Se teu padre lhe pediu para você não fazer, não faça. Se a igreja lhe disse não é para ir, não vá. Não seja desobediente, porque depois você pode arcar com as consequências. Deus permite você plantar. Você planta o que você quiser. Você pode plantar até tempestade. Só que quando vier o temporal, você vai ter que colher. Você pode plantar coisas boas e vai colher coisas boas, né? Hoje, por exemplo, nós ouvimos o chamado de Levi, o chamado de Mateus. Ele estava sentado na coletoria de impostos, ele estava ali fazendo a função dele. Jesus só olhou para ele e disse, vem, e ele foi, não é? Como nós ouvimos Pedro no último final de semana. Ele disse, vem. Pedro queria ir, vem. Levi ele chamou, vem. Levi foi. Ele se converteu, né? Inclusive Papa Francisco escolheu para ele um lema muito belo, que é o lema do chamado de hoje, né? A leitura na língua latina é perfeita. Miserando atque eligendo. E com misericórdia o elegeu. Com misericórdia o elegeu. Então Deus, ele com misericórdia, ele nos elege. Ele traz a cada um de nós uma forma de nós sermos diferentes. Quando nós queremos e nós devemos se tornar pessoas melhores. Quando nós queremos e nós devemos
ser pessoas além daquilo que fomos chamados. O agente pastoral, ele precisa ser honesto, ele precisa ser disponível, ele precisa falar pouco, ele precisa ouvir mais. Ele precisa estar aberto às realidades, ele precisa conhecer o trabalho da sua paróquia, ele precisa ter o obo audire do coordenador. O coordenador está ali para coordenar, não para mandar, ele está para dar ordem àquilo que vai acontecer, ele está para dar sentido àquilo que vai acontecer, ele está para dar o chamado, né? Ele se propõe a chamar, ele está à frente e é ele que geralmente leva as cacetadas, né? Então, tudo que nós, enquanto coordenadores, ouvimos no grupo da coordenação diocesana, nós temos que repassar aos nossos agentes pastorais. Porque toda reunião mensal, quando nós fazemos, as que eu participo ou as que a Helena conduz, junto com a Casuê, né, e com a coordenação, que quando pode estar ali, coordena, nós ouvimos e vemos muita coisa que continua acontecendo da mesma forma, não muda, né? Continua se dando comunhão errada, continua se levando o padre para ungir a mesma pessoa 3, 4, 5 vezes, como se o óleo do enfermo tivesse validade, né? A validade vale até a cura, e a cura, ela pode ser uma cura eterna, ou ela pode ser uma cura física, ou uma cura espiritual. A pessoa pode curar-se de uma vez por todas indo para Deus, né? Ela pode ter recebido o sacramento da reconciliação, a absolvição dos pecados, a unção dos enfermos, e pode ter ido para Deus, pode ter voltado para a casa de Deus, ou ela pode ter sido restabelecida da saúde, voltar, né, a conviver com seus entes queridos na oração própria do ritual da unção dos enfermos. Tem essa oração, né, que nós pedimos que ela possa ser restabelecida ao convívio dos seus familiares. A oração não é um sacramento de unção para a morte. Ah, porque agora está morrendo, vamos chamar o padre, né? E às vezes não acha o padre e culpa a igreja, né? A pessoa tem que estar atenta. Entrou numa certa enfermidade, entrou numa certa idade, que já sabe que a qualquer momento Deus pode fazer assim com o dedo e nos levar. Nós precisamos estar preparados. Nós não podemos deixar para o último instante. Pode ser que você não encontre o padre naquele momento, pode ser que o padre esteja ocupado ou não esteja na cidade. Imagine que as pessoas que têm um ente querido que está doente no mês que o padre pega férias, né? Por exemplo, alguns pegam janeiro inteiro, eu pego 15 dias em janeiro, os primeiros 15 e os 15 últimos de julho. Eu não peguei esse ano, mas agora saio depois da Semana da Família, fico uma semana, pelo menos, para dar uma descansada psicologicamente, porque a paróquia não parou, ela continua atuante, continuamos com a Semana da Família, continuamos com as nossas reformas, com os nossos trabalhos. Então, tudo isso depende de como nós fazemos, né? Deus olhou a nós com misericórdia e Deus a nós escolheu com misericórdia. Essa escolha do Pai para conosco, ela é lógica, né? Ele nos amou, ele nos escolheu. Só um minutinho, não é propaganda, mas um leitinho com café. Pronto, muito bem. Olhando as palavras, continuando. Então, Deus, ele chamou cada um de nós a servir. Quem era Mateus? Mateus era um pecador público, né? Mateus, ele era publicano ali, trabalhava com o dinheiro. Publicano, não lembro a palavra, vou dizer que isso, para não dizer que falei errado. Mas Mateus era cobrador de impostos, tá? Então corrijam, para não dizer que o padre falou errado. Então Mateus era cobrador de impostos. E ele estava sentado à coletoria de impostos. O chamado foi rápido, o objetivo, vem, ele foi. Mas a partir do momento
que ele foi, a partir do momento que ele aceitou o convite, qual é a obrigação de Mateus? Ele se tornar discípulo, né? Tem ainda hoje acontece de muitos serem chamados e querer se tornar melhor que o mestre, né? Querer ser maior que o mestre, ser maior do que aqueles que os escolheu, né? São pessoas que não aceitam que a igreja ela é hierárquica. Infelizmente ou felizmente, depende da sua visão, ela é hierárquica. É papa, é cardeal, é arcebispo, é bispo, é padre, é diácono, é o cristão leigo. O governo da igreja é hierárquico. O bispo, eu estou sob a autoridade dele. Isso ele deixa muito claro para todos os padres, quando ele dá posse como pároco, e o direito canônico deixa isso muito claro, que o pároco é o pastor próprio da comunidade, sob a autoridade do bispo. Ou seja, por mais que eu governe a minha paróquia, eu estou sob a autoridade do bispo. E o bispo em colegiado com o Papa Francisco, que Papa Francisco é o bispo de Roma, e sendo o bispo de Roma, ele é o sucessor de Pedro. Então, ali existe uma uma obediência ao Papa, mas no colegiado. Então, por isso, todos estão unidos ao Santo Padre. Não é porque o arcebispo de Botucatu é arcebispo que ele manda no Dom Benedito, tanto que no nosso subregional, o arcebispo não é o presidente, não é? Se eu não me engano, o presidente do subregional é Dom Benedito, o bispo de Presidente Prudente. Então, a igreja, ela funciona hierarquicamente, né? O arcebispo é arcebispo porque está numa arquidiocese. É a primeira igreja que deu origem às outras 7. Nós somos 8 na província, então foi dali que surgiram as outras 7. Então ela é a igreja mãe, né? Por exemplo, nós surgimos da diocese de Assis. Então Assis é a diocese mãe de Presidente Prudente. Então a igreja ela sempre vem hierarquicamente. Então se eu estou sob a autoridade do bispo, eu não posso falar e fazer o que eu quero. Primeiro, eu preciso conhecer o tripé sagrado da evangelização. Primeiro, Sagrada Escritura. Depois, tradição e magistério. Sagrada Escritura, tradição, magistério, Sagrada Escritura. Formamos esse tripé, né? Esse triângulo. Sagrada Escritura é base, né? É ela que, a partir dela, o Espírito Santo já falando, já anunciando em Jesus, já nos fez conhecer todas as coisas, Jesus revelou e o Espírito nos fez conhecer através da tradição dos santos padres, né, da patrística, da patrologia, nos fez conhecer todo esse interim da igreja e chegamos no magistério. Quem é o magistério? O Santo Padre e os seus bispos juntos, né? O padre, o diácono, ele não faz parte do magistério da igreja, porque ele não pode fazer definições de fé. O padre, ele precisa na missa pregar a palavra. Por isso são 2 anos no propedêutico, 3 anos na filosofia, 4 anos na teologia, no meu caso, a minha pós-graduação, meu mestrado em filosofia política, né? As minhas especializações na área da saúde, para poder falar sobre saúde. Então, tudo isso é participação em congresso, tudo isso me torna quem sou, né? A minha formação em jornalismo, que também tenho, né, o MTB de jornalista, então tudo isso me torna quem sou, mas não me define diante de Deus. Então eu sou o Padre Marcos,
cujo nome é Padre Marcos Paulo Sestár de Souza. O padre não é título, não é função, é quem eu sou. Eu me tornei sacerdote, eu morro sacerdote. Eu posso me aposentar, eu serei sacerdote. Salmo 109, 110. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Coisa que o ministro da Eucaristia não é. Coisa que o agente da Pastoral da Saúde não é. O mandato do ministro da Eucaristia, ele dura 2 anos. Ele foi investido para um tempo previsto de 2 anos. Tem ministro que está ministro há 20 anos, 30 anos, 40 anos. Problema, né? Não é problema. Desde que ele sirva a comunidade, ótimo. O agente da Pastoral da Saúde, ele é agente diocesano, né? Ele recebe um certificado quando termina o curso e depois desse curso ele passa a ser agente da Pastoral da Saúde diocesana. O ministro da Eucaristia não. O ministro recebe um mandato do bispo para aquela paróquia. Caso aquele ministro mude, né, mude de cidade, ou imprudente, como é muito comum, mudar de bairro, mudar de paróquia, o pároco ou administrador paroquial que pertence o ministro na paróquia onde ele foi investida, pode dar uma carta de apresentação para que aquele ministro ou ministra, ministro e ministra, eu não estou dizendo pastoral da saúde, não confundir. A pastoral é uma pastoral autônoma, cujo ministros e ministras fazem parte, onde alguns ministros e ministras são agentes de pastoral da saúde. Ministério eucarístico é do pároco, é do administrador paroquial. Ele chama, ouvindo a comunidade, quem ele quer. E ele dá o curso, ele forma e ele pede que o bispo invista, ou ele mesmo investe se o bispo o pedir, se o bispo o autorizar. Entregue a ele a Sagrada Escritura e uma âmbula, porque ele é ministro da palavra e ministro da Eucaristia. Extraordinário, por um tempo determinado, até que o pároco defina. Se chega um pároco novo na paróquia e o pároco diz, olha, eu não quero você como ministro, o ministro tem que entender que o ministério, mas eu fui investido. Você foi investido por tempo determinado, tanto é que a carteirinha tem que ser trocada a cada 2 anos. Então você não é ordenado, não é ordenada ministro. O padre é ordenado, o bispo é ordenado, o diácono é ordenado, quer seja um diácono transitório para o uso da ordem no ministério sacerdotal, quer um diácono permanente que, casado, será ordenado e permanecerá diácono a serviço do bispo. O diácono, ele sempre está a serviço do bispo. O diácono é do bispo. Os apóstolos impuseram as mãos sobre 7 homens escolhidos pela comunidade e se colocaram a serviço dos apóstolos. Então, lembrando sempre isso, a pastoral da saúde, ela é uma pastoral diocesana. Por isso você pode agir. Quem está em Presidente Prudente, quem está em Pirapozinho, quem está em Álvares Machado, quem está em Anhumas, quem está em Regente, quem está no Parque dos Pinheiros, que estão próximos à cidade de Prudente, não há motivo algum para que não se coloque à disposição nos hospitais, nas casas de repouso, nas casas de abrigo de idosos, né? Porque são diocesanos. Né? Foi investido numa missa por mim, né? No qual foi entregue ou pelo meu antecessor, Padre Gerisvaldo, ou por aqueles que vierem me suceder, serão enviados em nome da Igreja Diocesana. O ministro, ele é investido paroquialmente. Se mudar, o pároco aceitar da outra paróquia, ele pode
né? Ele não pode obrigar o pároco da outra comunidade a aceitá-lo, porque eu fui investido. Não, você estava ministro naquela paróquia, daquela paróquia para aquela comunidade. Aqui, se você quiser, você vai ter que participar da comunidade primeiro, eu tenho que te conhecer, depois de eu conhecer você, eu posso investi-lo novamente. A investidura não dura para sempre. Uma vez investido, o padre dispensou o ministro da investidura, ele precisa ser investido novamente. Então isso é muito claro, né? Não há uma investidura permanente, né? Não é ordem. É como acontece com os seminaristas quando entram na teologia, né? Eles recebem primeiro o rito de admissão, depois o leitorato, depois o acolitato, depois, após ter concluída a teologia, recebem o diaconato, depois do diaconato, após ter, no mínimo, né, ter permanecido no mínimo por 6 meses, ou algum caso específico, se o bispo determinar até antes, ele pode ser ordenado presbítero. Então, é a partir do serviço, do chamado na igreja. Então, a nossa reunião mensal desse mês fala sobre o servir e a obediência, né? O chamado, né, da cura, primeira cura, o primeiro eu te perdoo os pecados, depois a cura, eu te ordeno, levanta, pega a tua cama e vai, depois o chamado de Levi, e depois a conversão de Levi. Mateus, Levi, a mesma coisa, tá? A conversão, e após a conversão, após o chamado, o Senhor vai nos dizer, quem precisa de médico são os doentes, os sadios não precisam de médicos. Então, Mateus, ele representa a enfermidade, Levi representa a enfermidade. Após a cura, o colocar-se a servir. É na vida familiar, é na vida pastoral, é na vida comunitária, é no serviço, nós nos colocamos a servir. Não importa qual foi o tamanho da cura. Pode ser uma cura mínima, pode ser uma cura estrondosa, é cura. Deus permitiu que essa cura acontecesse. Ele era obrigado a permitir, ou ele é obrigado a me curar? Não, Deus não é milagreiro, mas o que ele permite é que a cura aconteça, né? E, meus irmãos, a cura, como eu sempre digo, eu tomo medicamentos, como eu falei no início do vídeo. Só que o que me mantém de pé é 99% de fé em Deus, meu amor, que está aqui atrás, né? Deixa eu abrir aqui, porque está fechada a porta. Meu amor por ela, né? Que nunca me abandona. Meu amor pela Virgem Maria, que nunca me abandona. Meu amor pela Eucaristia, que nunca me abandona, né? Então é isso que Deus convida a cada um de nós a viver e a fazer. Servir precisa ser imediato, né? Para qual câmera aqui? Servir precisa ser imediato. E servir imediatamente significa curar-se das mazelas, né? Curar-se das picuinhas. Ai, porque o padre falou de fulano, ai, porque o padre falou de ciclano, ai, porque o padre elogiou ciclano, o padre não elogiou ciclano, ai, porque ciclano trabalha tanto, e trabalha e está fazendo nada mais do que obrigação, porque o Senhor diz, fizeram o que tinham que fazer, porque são servos inúteis. Somos servos inúteis. O que nós fazemos a mais daquilo que nós temos que fazer? E tudo que fazemos para Deus ainda é pouco. Bom, para não transformar esse vídeo muito grande, já 40 minutos, nós vamos encerrando por aqui. E um bom encontro. Espero que sintam-se acolhidos por mim, né? Pela dona Helena, nossa coordenadora, que estava debilitada tempos atrás, né? Com o braço quebrado. Também tem toda uma dificuldade com as crianças, com os netos que tomam conta, assim como muito de vocês. Então, encerrando nossa reunião, quero pedir a presença da Virgem Maria, nossa mãe, a Senhora Aparecida, nossa mãe Maria, que sempre acompanha conosco, sob o título
de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, porque é mãe de toda a Igreja, sob o título de Nossa Senhora da Abadia, que nós celebramos agora no dia 15, sob o título de Nossa Senhora Salvadora dos Nós, que também celebramos agora no dia 15 amanhã, né, que a festa foi transferida, porque a Assunção de Nossa Senhora é uma festa muito importante, então ela foi para o domingo, dia 16 de agosto. Que Nossa Senhora possa acompanhar cada um de nós, e Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da Pastoral da Saúde, junto com São Camilo de Leles, nos guarde e abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, uma boa formação, o Senhor nos acompanhe hoje e sempre. Amém.